Bom dia, minha galera do quinto ano. Tá todo mundo bem? Eu espero que esteja, né? Então vamos lá. Como já é de costume, o livro de vocês, tá? A gente vai pegar na página 66, continuando o assunto de ontem, só que agora um pouco mais detalhado, certo? Então a gente falou sobre retas numéricas e segmentos de reta. Nós vamos falar hoje inicialmente sobre medida de um segmento de reta. Acompanhe a leitura comigo, por favor, com o livrinho de vocês em mãos. Qual dos segmentos de reta apresentados a seguir é o mais comprido e o mais curto? Simples, né? Se observar, a gente vai poder perceber que o segmento de reta mais comprido é o azul e o mais curto é o vermelho. Agora observem aí na sequência. Observe como Luísa fez para medir um segmento de reta considerando uma unidade qualquer. Ela mediu um segmento de reta usando qualquer coisa como unidade, né? Se ela diz qualquer coisa, ela pode ter usado um bocal de caneta, pode ter usado o dedo dela, enfim, né? Qualquer coisa. Ela traçou dois segmentos de reta, o segmento AB e o segmento CD. Olhem o segmento AB. Temos aqui um segmento de reta. O que é um segmento de reta? É uma reta traçada entre dois pontos. Ela começa em um ponto e termina em outro. Aqui, essa reta começa no ponto A e termina no ponto B. Certo? Nós falamos sobre isso ontem. O segundo segmento de reta que ela traçou inicia-se no ponto C e termina no ponto D, né? Vamos continuar. Considerando o segmento de reta CD, que é esse menorzinho aqui, né, que vai de C a D, como unidade de medida, ou seja, a gente vai medir a reta grande usando esse pedacinho aqui, esse segmento de reta menor. Luísa usou um compasso para verificar quantas vezes o segmento CD cabia no segmento AB. Veja, ou seja, a Luísa pegou o compasso dela. Vocês já devem ter visto o compasso. Eu acho que eu tenho um aqui para mostrar. Tem. Compasso é isso aqui, né? Vocês devem ter o material de vocês. Se não tiver, mas vocês vão ter a ideia mais ou menos, né? Ou seja, ela definiu aqui um espaço no compasso e usou ele como unidade de medida para medir a reta dela, certo? Enfim, né? Ela pegou o compasso e o espaço que ela abriu nesse compasso era do tamanho do segmento de reta de C para D, que a gente já mostrou aqui como exemplo. E ela foi medir quantos espaços desses cabia na reta verde, né? Que é a reta maior, que é o segmento de reta que vai de A para B. Então ela usou esse espaço como unidade de medida, o espaço aqui entre uma ponta e outra do compasso, tá? Você pode ver que a unidade CD, né, que é essa unidade aqui do espaço do compasso, cabe 7 vezes no segmento AB, né? A gente pode até verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente 7 vezes. Continuando a leitura aqui. Quando usamos esse espaço como unidade de medida, dizemos que a medida ou o comprimento do segmento AB é 7U. O que quer dizer esse 7U? Quer dizer que é 7 unidades de medida dessa, né? Que a gente escolheu, né? Não é uma medida padronizada, a gente escolheu. Ó, escolhi esse espaço aqui, desse compasso, certo? E a unidade desse espaço, né? Nessa minha reta de A para B, cabe 7 vezes esse espaço aqui, essa unidade de espaço. Então, esse é o tamanho da minha reta. Beleza? Representamos assim. Mede AB igual 7 unidades. Aqui é a forma correta de representar, certo? Mede, que é referente à medição. AB com um tracinho em cima, quer dizer que a reta vai de A para B, né? Isso aí depende das linhas da reta, que é igual a 7U, 7 unidades. Agora veja no quadrinho ao lado o segmento de reta MN e a unidade de medida de comprimento U, né? A unidade de medida de comprimento é representada pela letra U. Vamos observar aqui nosso quadrinho. Reparem,
nós temos o segmento de reta MN. O segmento de reta que começa em M e termina em N. A unidade de medida é de um quadrinho. Veja, nós temos um quadrinho, um segmento de reta pequenininho, num quadrinho, e essa é a unidade de medida. Quantas unidades dessa nós temos do ponto M até chegar no ponto N? Vocês podem contar comigo. A unidade de medida é um quadrinho desse pequeno, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Chegamos aqui ao ponto N, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 unidades de medida do ponto M até o ponto N. Como é que a gente escreve? Como é que deve ser resolvido? Mede, MED, entre parênteses, MN com risquinho acima. Por que esse MN com risquinho acima? Porque quer dizer que nosso segmento de reta começa em M e termina em N, né? Isso é a fórmula científica, né? A fórmula correta de representar essa resposta. Então, mede, entre parênteses, MN é aqui da nossa reta, certo? Com um risquinho em cima, fecha o parêntese, igual tá aqui, ó, igual tá no livro. Coloca o sinal de igualdade, 5U, U de unidades, certo? Nós medimos 5 quadrinhos, 5 espacinhos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso que significa essa resposta. Mede, entre parênteses, MN, com tracinho em cima, isso significa a nossa reta, isso significa a reta de M a N, é igual a 5 unidades de medida dessa, que é um quadrinho pequeno. Após assistir essa explicação, vocês podem resolver a atividade que ficou, como costumam dizer, mamão com açúcar, né? Ficou bem facinho. Porque vejam, Fábio fez o esboço de um terreno em um papel quadriculado, usando o lado do quadrinho como unidade U. Determine a medida. Ou seja, aquela mesma coisa que a gente já viu, né? A unidade de medida é um quadrinho desse. A mesma coisa que a gente viu agora há pouco no exemplo que eu citei para vocês. Então, vocês vão responder a partir disso. A letra A diz: qual é a unidade de medida da frente do terreno, né? A frente, está aqui escrito frente. O que vocês vão fazer? Contar quantas unidades de medida dessa tem aqui na frente, né? Nessa linha aqui. A frente é essa linha. Quantas unidades de medida tem? Vocês vão contar e me responder. Simples. Da lateral do terreno. A lateral do terreno está aqui, não tá? Vou só afastar um pouco o livro aqui para vocês verem. Lateral. A lateral é toda essa parte aqui, né? Essa coluna aqui. Quantas unidades de medida dessa, que é um quadrinho, tem aqui nessa lateral? Vão contar e me responder. Do contorno total do terreno. O que é o contorno? Quando eu contorno uma coisa, o que é que eu faço? No caso aqui, vai contar contornando todo o terreno. Então, é todos os lados desse terreno. Vocês vão contar a unidade de medida em todos os ladinhos desse terreno. Nessa linha, nessa coluna, nessa linha, nessa outra coluna. Ficou bem entendido? Então, vamos lá. Observe o desenho ao lado e complete. Ao medir o contorno do terreno representado ao lado, encontramos... Vejam a imagem do terreno. Qual é a unidade de medida? A unidade de medida é exatamente esse pedacinho aqui que está colocado em vermelho com o X em cima. Isso aqui é a unidade de medida, ou seja, quantos espacinhos desse tem no terreno. Isso é o que vocês vão contar. Sendo X a unidade de comprimento. Então, a unidade de medida é o X, como eu acabei de falar. Vocês vão contar e vão responder, certo? Caio traçou uma malha quadriculada. Quantos segmentos de reta... Enfim, desculpa. Eu fiz a leitura errada. Caio traçou em uma malha quadriculada alguns segmentos de reta e considerou a unidade U para medir o comprimento de cada um deles. Veja. Aquele mesmo exemplo que a gente viu agora há pouco, também, né? Bem simples. Está aqui a unidade de medida, é um quadrinho. Tem vários segmentos de reta que vocês podem contar, né? Utilizando um quadrinho desse como unidade de medida. Quantos quadrinhos desses tem de R para S? Quantos quadrinhos desses tem de C para D? E de M para N? E de A para B? E de E para F? Simples, né? É isso que vocês vão responder aqui na letra A, B, C, D e E dessa questão número 3.
Por fim, tem, agora complete cada frase. A cor do segmento que tem maior comprimento é, analisem a cor do segmento que vocês mediram, que deu mais unidades de medida, que consequentemente é a mais comprida, e coloquem aqui. O segmento com a menor, que tem a menor medida, tem a cor. Qual é o segmento de reta que é menor aqui, né? É o de R para S? É o de A para B? Vocês vão me dizer. Cada um tem uma cor diferente, vocês vão colocar a cor do segmento de reta que for o menor. A soma das medidas de dois dos segmentos é igual a 11 unidades. O que é a unidade? É um quadrinho desse. Essa é a unidade de medida. As cores desses segmentos são... Quais são esses segmentos que, se a gente somar as unidades de comprimento dele, vai dar igual a 11? E isso vocês vão descobrir. Depois de contar todos, vocês vão ver qual dos dois vocês vão somar e vai dar o resultado de 11. Por exemplo, no segmento RS, né, do nosso segmentozinho de R para S, tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida, que é esse espacinho aqui do U. Aí vocês vão contar outro segmento de reta, né? Ou vocês podem nem usar o RS, podem usar outro, né? Que você contando vai dar um número que, somado mais 5, deu o resultado de 11. Beleza? Simples, né? Então, espero, aguardo a resolução de vocês dessa atividade. Qualquer dúvida, como sempre, podem me mandar mensagem que assim que eu visualizar eu vou responder. Certo? Um abraço para todo mundo e bom estudo.